Eu sou Rafael, psicólogo, e seja útil, mas não a ponto de ser usado pelo mundo. Hoje a reflexão é sobre Farnese Vendimion. Tem spoiler de todo o mangá de Berserk. Vamos lá. Muito pouco se fala sobre essa personagem. Para mim, uma das personagens mais marcantes dessa segunda parte de Berserk pós-eclipse. Farnese é o retrato da confusão que o mangá de Berserk coloca em você. O mundo de Berserk não isenta do sofrimento nem mesmo aqueles personagens destinados a terem alguns privilégios. E a Farnese teve um contexto curioso, um contexto diferente dos três protagonistas da série. Ao contrário do trio principal de Berserk, ela não passou, teoricamente, por grandes dificuldades em sua vida, pelo menos na questão de recursos. Isso muito por causa de sua condição. Ela fazia parte de uma família de elite e muito rica. Então, de alguma forma, ela teoricamente iria sofrer menos que os outros. Devemos considerar que na época de Berserk é uma época de muita escassez. Existia muita gente com muita falta de recurso. A grande maioria das pessoas nascia e crescia sem qualquer tipo de perspectiva, que não era o caso da Farnese. Então ela tinha o que muitos não tinham, ela não precisava enfrentar o que muita gente naquela época precisava enfrentar. Porém, isso não eximiu ela de qualquer sofrimento. Na verdade, tudo isso trouxe outras formas de sofrimento para ela. Apesar de ter tudo materialmente, Farnese não teve muita presença paterna e nem materna. Ela sofreu uma forte negligência dos seus pais. Seu pai sempre muito preocupado com os negócios e sua mãe festas. Eles compensavam essa falta de atenção com presentes para ela. Então ela vivia rodeada de luxo, ainda mais pra época, só que de alguma forma muita coisa faltava para ela. O Sérpico cita para ela que é como se Farnese vivesse em uma prisão gigante. E negligência é um fator muito complicado, principalmente para criança. Uma criança negligenciada, ela pode crescer como um adulto que faz de tudo, mas sente como se nada fosse suficiente. Estudos mostram que experiências positivas na infância podem ter benefícios igualmente de longo prazo. Um novo estudo publicado no periódico Pen sugere que a maneira como você reage quando uma criança vem até você com dor pode moldar como ela responde a essa sensação mais tarde na vida. Validar os sentimentos da criança naquele momento pode até mesmo ajudar a evitar que ela desenvolva dor crônica no futuro. Questões de afeto e de relações sociais na infância é muito importante. As marcas do passado afetam a pessoa, às vezes, durante a vida inteira. Principalmente se ela não toma noção disso. E apesar da Farnese ter muito apoio material, ela não teve afeto. Ela também não tinha voz sobre questões importantes. Ela simplesmente não se sentia validada e muito menos ouvida. Estudos mostram que crianças negligenciadas são mais propensas do que seus pares a experimentar problemas de comportamento, desenvolver transtornos psiquiátricos ou se envolver em abuso de substâncias, ou apresentar desafios emocionais como dificuldade de se conectar ou confiar nos outros. E foi basicamente tudo isso que eu citei que aconteceu com a Farnese. E percebemos bem como a Farnese acabou herdando algumas dessas características. Quando somos crianças, nos espelhamos em pessoas mais velhas e principalmente em nossos pais. Como ela não tinha isso deles, ela buscou as primeiras referências de pessoas que a elogiaram. A primeira vez que ela se sente admirada é quando alguém entrega pra ela uma tocha e ela joga em um herege para ser queimado. E as pessoas que estavam ali ao redor dela passam a elogiar ela. E naquele momento era a primeira vez que ela era elogiada. E mais do que isso, ela se sentia aceita naquele momento. Farnese tinha muitas pessoas ao redor que trabalhavam pra ela, mas ela não tinha quase nenhuma conexão. Foi a conexão com o garoto que mudou a vida dela. Um dia ela encontra uma criança chamada Sérpico, e a Farnese, no estilo Griffith, falava que agora ele pertencia a ela. Farnese se comportava como uma espécie de pequena tirana. Ela sentia que poderia fazer tudo. E quando você ensina uma criança que ela pode fazer tudo, ela vai se sentir muito poderosa, e isso pode ser perigoso. Ele é a primeira pessoa na qual ela se apega, e faz total sentido. Ele não rejeitava ela, e nem era negligente com ela, ela o machucava, e mesmo assim ele estava lá. Obviamente que era uma situação bem problemática, mas de alguma forma funcionava para ela, porque simplesmente ele era alguém que estava lá pra ela, independente de qualquer coisa. Farnese cresceu, depois acabou tendo um casamento arranjado pelo seu pai, porém ela se recusa e ateia fogo na propriedade da sua família, e seu pai acaba enviando ela para um convento, e logo depois ela começa a fazer parte dos cavaleiros da corrente sagrada de ferro, tornando-se a líder depois. Então foi na religião que ela se encontrou. Lá ela encontra um significado para a própria vida, principalmente pela forma que a religião é colocada em Berserk. Lá, Farnese poderia se alimentar de seu prazer de queimar
queimar as pessoas que tinham feito algo errado. Ela sentia um enorme desejo de punir as pessoas que, na visão da igreja, mereciam ser punidas. Então, meio que estar na igreja, como é mostrado em Berserk, é como se aquilo validasse tudo o que ela queria fazer, que era justamente punir as pessoas. Punir as pessoas más, entre aspas, que a Farnese sente a necessidade de proteger os inocentes. Então, podemos ver como ela encontra esse significado na igreja. Só que aí tudo muda no seu encontro com o Guts. O Guts mudando vidas, né? E o pior, ele muda vidas sem tentar convencer ninguém, sem falar nada às vezes. Seu encontro com o Guts é determinante desde o primeiro momento. Na época, ela fazia parte da Ordem e ele estava à procura dele, pois o Guts era um dos procurados. Quando ela consegue capturá-lo, ela tenta castigá-lo e puni-lo. Porém, Guts consegue escapar e depois acaba raptando ela. É nesse momento que ela começa a entender o terror que ele vivia. Presenciar todo esse terror fez com que a Farnese questionasse sua própria fé. Por isso que esse encontro é tão importante para ela. Ela tinha se agarrado à fé apenas pelo medo em si, e vendo o mundo de Guts, ela percebe que estava se deixando levar por algo que talvez ela nem mesmo acreditava. Mosgus era o líder religioso que ela ouvia e usava como guia, e tudo isso é quebrado na luta dele contra o Guts. Guts é alguém que não tem muito apreço por qualquer tipo de religião. Ele meio que é alguém sem muita esperança. Quando o Guts começa a lutar com o Mosgus e a Farnese observa como aquela pessoa, aquele espadachim, lutava sem esperar nada de ninguém ou de algo místico, aquilo de alguma forma fazia ela mudar sua visão para o que ela estava fazendo. Tanto que após o Guts derrotar o Mosgus, ela pede a ele para segui-lo em sua jornada. Ela queria entender como aquele homem sem fé conseguia mesmo assim de alguma forma sobreviver. O Guts cita que ela era livre para fazer o que quisesse. Farnese estava sem rumo, e ali, apesar de ser um ambiente bastante hostil, de alguma forma trazia algum significado para ela, alguma direção. Farnese queria voltar a se sentir útil, ao mesmo tempo que ela também queria ser protegida. Então aquela situação, por mais paradoxal que seja, fazia bem a ela. Caminhar com Guts fez ela se humanizar mais e perceber que ela não era tão forte assim como ela acreditava. A Farnese sempre foi muito instável. A gente percebe como ela vai mudando de comportamento, de pensamentos, de uma maneira muito rápida. Parece que as emoções que ela sente são muito intensas, tanto as positivas quanto as negativas. A Farnese tem muitos traços do transtorno de personalidade borderline, que é uma condição caracterizada por instabilidade e impulsividade. O termo se origina de estar na fronteira da psicose. Aqueles com a condição parecem ter um senso diferente da realidade. Eu gosto de fazer uma analogia que geralmente pessoas com personalidade borderline é como se estivessem com uma carne viva, como se não tivessem uma pele, se tornam mais sensíveis a muita coisa. E eu vejo a Farnese dessa forma. A instabilidade se manifesta em relacionamentos, emoções e autoconceito. Então, aterrorizados pelo abandono, as pessoas com transtorno borderline se apegam às pessoas próximas, anseiam por segurança e validação e ficam chateadas com mudanças aparentemente pequenas. A turbulência nas emoções e no autoconceito pode envolver explosões de raiva, mudanças severas de humor, desesperança, paranoia, automutilação e até mesmo tirar a própria vida. Inclusive, por volta de 10% das pessoas que têm transtorno borderline acabam tirando a própria vida. E tem que ter um cuidado para falar desse transtorno porque ele é bastante estigmatizado. Quando pegamos o DSM-5, vemos que a Farnese, em algum momento do mangá, acaba demonstrando pelo menos uma vez algum dos traços, como a sensação de vazio, instabilidade emocional, medo do abandono, instabilidade de identidade, grande impulsividade, dificuldade de controlar emoções intensas, autoflagelamento, paranoia ou dissociação. Todo mundo viu a Farnese meio que causando dor a si mesmo. Geralmente, quando alguém se machuca, não necessariamente ela tá querendo sentir a dor. Na grande maioria das vezes, ela tá tentando mudar o foco. A dor física do corte não só dissipa emoções negativas, mas também pode criar uma sensação de calma e alívio, que obviamente é temporária e causa danos posteriores. Então, para algumas pessoas, o corte é altamente reforçador. Alguns até dizem que é viciante. Então, eventualmente, o cérebro começa a associar o alívio emocional com o corte. Isso pode criar uma forte associação ou mesmo um desejo que depois fica difícil de resistir. Foi comprovado em um estudo que muitas pessoas que se cortavam tinham regiões ativadas no cérebro que causavam um alívio da dor. Basicamente, era usado como uma forma de regulação emocional para a pessoa. O autoflagelamento da personagem poderia muito bem estar ligado a uma forma distorcida de aliviar o próprio sofrimento que ela sentia. E dentre tudo isso somado, vemos ainda a personagem ter uma aversão a si mesma. E, geralmente, pessoas que se cortam são seus próprios críticos mais severos. Um estudo de 2014 pediu aos estudantes universitários que costumavam se cortar, além de um grupo de controle de não cortadores, para manter um diário de suas emoções por 2 semanas. E qual era a maior diferença entre aqueles que se cortavam e que não se cortavam? Pessoas que se cortavam relataram se sentir insatisfeitas consigo mesmas com muito mais frequência do que os que não se cortavam. Essa insatisfação se manifestava como uma autocrítica severa. Então, a pessoa que se mutila, ela pode ser muito dura consigo mesma. Então, apesar dela julgar muito as pessoas, ela mesma não se sentia muito digna. E esse parece ter sido o principal motivo dela decidir por uma nova vida e seguir o Guts em sua jornada. Quando ela decide seguir o Guts, ela queria aprender mais justamente com alguém que tinha visto o pior do mundo
mundo em sua vida. E são nessas viagens que Farnese muda totalmente sua perspectiva sobre o mundo. Antes ela acreditava que tinha uma grande importância, até perceber que ela poderia fazer pouco no mundo real de fato. É justamente na dura experiência que ela tem cuidando da casca que ela encontra o verdadeiro significado de altruísmo e compaixão. E isso vai mudando a personagem ao longo da história, porque agora ela passa a se sentir útil, ela passa a se odiar menos. E ela também passa a admirar mais o Guts, à medida que vai se aproximando e ficando mais próxima dele. Aí ela passa a buscar a aprovação dele, e ficando extremamente contente quando ela obtém essa aprovação. E fica uma espécie de ciúmes quando observa o afeto entre o Guts e a casca. Porém, mesmo assim, ela continua ajudando a casca em sua recuperação, mesmo tendo sentimentos pelo Guts. Ela nesse grupo vai tendo o que não teve com seus pais. Ela vai preenchendo seu senso de utilidade, seu senso de significado e o principal, seu encontro com o mundo real. No capítulo 217, ela acaba protegendo a casca, ela enfrenta o seu medo, apesar de seus pensamentos a levarem a querer apenas voltar para casa e fugir da situação. Ela protege a casca até o Guts chegar e salvar elas. Quando o Guts agradece a ela pela grande ajuda, ela cai em lágrimas. Na verdade, toda vez que ela caiu em lágrimas durante o mangá, foi justamente quando ela se sentiu útil. E nesse caso, era um enfrentamento que ela fazia. Ela enfrentou seu medo. A ansiedade desaparece temporariamente quando você evita situações temidas. O ato proposital de buscar seu medo, na verdade, envia a mensagem oposta ao seu cérebro, uma mensagem de aceitação. Quando você permanece em uma situação apesar dos alarmes, você dá ao seu cérebro a oportunidade de perceber que o que você está enfrentando é benigno, que não há nada a temer e que você pode lidar com quaisquer circunstâncias que apareçam. Ou seja, como resultado, quando você mais enfrenta seus medos, menos ansioso você eventualmente se sente. E a Farnese está no caminho de quebrar muitos seus medos. Ou seja, o principal fator da Farnese conseguir quebrar muitos medos foi justamente enfrentando eles. Nos últimos capítulos, ela sente uma enorme culpa quando o Griffith leva a casca novamente, pois ela se sentia totalmente responsável por ela. Porém, não é uma culpa que faz a personagem se martirizar como antes, mas ao mesmo tempo ainda é um reflexo do profundo desejo de ser útil para alguém. Nossa relação com os pais e nossos cuidadores definem boa parte de nossa vida, principalmente quando não ficamos conscientes disso. Só que quando crescemos somos diferentes. Não somos mais aquela criança ou adolescente vulnerável que precisava de outras pessoas o tempo todo. É preciso aprender a viver de acordo com a nova realidade. Você não é mais a criança indefesa de antes, agora você é outra pessoa, tem autonomia e poder de escolha. E pode decidir o que é bom ou não pra você, sem precisar ou sem ter que precisar esperar o tempo todo pelo outro. A cura também se dá pela responsabilidade que você pega sobre como enfrentar seus medos. Foi assim que Farnese encontrou a autonomia e um significado para sua vida, e também ajudou ela a se curar. Pois a cura não significa que o dano nunca existiu, mas sim que o dano não controla mais a sua vida. Curta, se inscreva e compartilhe. É apenas o começo.